Olá, queridos alunos! Hoje eu trago para vocês um projeto de mecatrônica, tá? E nesse projeto aqui, na verdade, ele é o quê? Ele é uma derivação de um projeto, de um plotter que eu já fiz. Então, esse vídeo aqui, na verdade, se você está assistindo esse vídeo antes, você tem que assistir esse vídeo aqui. Põe aqui, ó. Esse vídeo, que é o vídeo do plotter, onde eu explico como é que funciona o programa GRPL, que é um firmware, né, que antigamente a gente usava. Antigamente não, até pouco tempo atrás, só dava para usar o GRPL em Arduino, né? E aí uma pessoa portou, um gringo, né, portou o GRPL para o ESP32, né? Hoje a gente consegue usar o GRPL, a gente consegue usar o GRPL aqui dentro e de maneira Wi-Fi. E por que que é bom, né? Porque tem muito mais poder de processamento, tem interface web, no Arduino não tinha como você fazer uma interface web num chip tão minúsculo daquele, né? É só lembrar que o Arduino Uno estava rodando a 16 MHz e esse cara está rodando a 240 MHz, então já só aí não precisa falar mais nada, né? O poder desse cara. E esse negocinho aqui que eu chamei de robô de desenho, ele é conhecido na internet, tem vários projetos, tá? Aí eu fui lá no Thingiverse, naquele site que tem muito projeto de impressora 3D lá, né? Para impressora 3D. E eu fui lá, peguei lá um exemplo, né? Eles chamam, tem um modelo desse comercial que eles chamam de Axidral, né? Então tem vários modelos assim. E aí eu fui lá, fiz o download e importei para dentro do Fusion 360, que é um programa, é um CAD 3D, que se você quer aprender um CAD, eu aconselho fortemente a estudar o Fusion 360, porque ele é grátis, ele é free da empresa. Eu não vou falar o nome, né? Eu não estou fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para fazer propaganda do Fusion 360, tá? Mas eu gosto de usar um software que você pode ter aí na tua casa, né? Não adianta nada eu falar o nome de um software aqui, ele tem um software que custa aí 30 mil, aí fica ruim, né? De você comprar um negócio desse. Então, assim, o que acontece? Eu joguei ele para dentro do Fusion 360, aí eu mudei essa parte, mudei a cabeça. Então, assim, no final, meio que acabou virando outro projeto, entendeu? E a intenção dessa aula aqui, né, gente, o que é a intenção? É apresentar uma montagem de máquina CNC para desenho com caneta. Tá certo, eu já fiz aquele do plotter, mas eu gostei muito desse modelinho pela, vamos dizer assim, entre aspas, pela portabilidade dele, né? Ele fica pequeno, portátil. Gente, e aí eu gravei um vídeo, quero que vocês assistam esse vídeo, vê esse carinha funcionando, ele é muito bacaninha. Vamos lá? Assiste aí. Bom, pessoal, esse daqui é a nossa montagem, né? Então vocês percebem que ela tá desenhando agora. A caneta tá presa, né, pela estrutura aqui da cabeça. Aqui atrás nós temos o nosso servo com dois rolamentos aqui lineares, né? Aqui o que vocês podem ver é a correia, né? Essa correia, ela é assim, ela é presa desse lado aqui, ó, ela é presa por aqui e ela dá uma volta completa, né, fazendo uma cruz assim, ó, e finaliza prendendo aqui do outro lado. Esse sistema aqui, ó, a gente chama ele de Core XY, né? Por quê? Porque ele tem essa correia aqui e na verdade os dois eixos estão totalmente interligados, o eixo XY estão interligados numa única correia, não são correias separadas, tá certo? Aqui nós temos, nessa parte de trás, nós temos a parte eletrônica, né? E observe que essa nossa guia aqui em formato de H, porque veja, essa parte desse formato H aqui da base, ele não está preso
né, nesse tampo aqui, de maneira que você pode pôr aqui, ó, um caderno, você pode colocar um objeto aqui para ele desenhar em cima, tá certo? Ele acabou de desenhar agora, né? Então não tem mistério nenhum montar não, tá? É fácil de montar e é bastante preciso, ó. Ele desenhou o que eu mandei aqui para ele. E mais importante, né, gente? Isso aqui é Wi-Fi, tá? A gente está operando todo esse circuito não usando Arduino, estou usando um ESP32, tá? Agora ele está fazendo a rachura aqui, ó, tá vendo? Mandei um segundo desenho para cá, ele está rachurando a parte interna das engrenagens. Logicamente manteve a mesma coordenada, né? Para ele saber onde que era dentro da engrenagem. E aí é muito simples. Eu tenho duas barras roscadas presa com essa peça aqui, que dá sustentação em cima desse H, né? Então a parte eletrônica, eu já mostrei também, né? Parte eletrônica é um ESP32 com 2 drivers, tá certo? Esse cara aqui não precisa de driver, porque ele pode ser ligado diretamente no ESP32, o servo motor, né? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é a nossa montagem. Agora que você assistiu, né, você viu funcionando, você viu que está com o ESP32, nosso querido ESP32. Se você não comprou o ESP, deixa eu falar aqui, deixa eu falar para você prestar atenção em mim. Se você não comprou ESP, vou dar uma dica, hein, uma dica. Compra um ESP32 e 2 ESP32 LoRa, 915 MHz. Mas por que, Fernando? Porque para você aprender, você tem que mexer nesse cara. Ah, mas Fernando, vou gastar 500 pau, não sei o quê. Pô, mas o cara paga R$1.600 numa faculdade, pô. Todo mês paga isso, gasta uma fortuna. Por que não vai gastar em você? Entendeu? Você está dando dinheiro lá para os caras da faculdade. Não, eu não sou contra a faculdade, eu sou formado também. Eu sou formado em ciência da computação, sou formado em técnica eletrônica. Não tenho nada contra a faculdade, nem curso, tá? É importante, né? Lógico, a gente tem que estudar. Mas assim, pô, eu já gastei tanto dinheiro com faculdade, com isso, com isso. Pô, gasta dinheiro com você, investe em você, compra componente, né? Vem aqui então. Vamos lá, vamos continuar. Sempre aquele recado. Entra no Fernando K, cadastra seu e-mail aí. Gente, aqui, ó, aqui já tem até um print aqui do Fusion 360 que eu importei, acabei tendo que mudar o projeto, a cabeça ficou totalmente diferente. Esse miolo ficou totalmente diferente, que lá o desenho original não tinha esse parafusinho aqui, só tinha esses quadros do meio e ficou. E o que acontece? Acabou que não ficou bom. E eu acabei imprimindo 2 vezes, tive que mexer o projeto. Basicamente que só essa parte aqui que ficou igual, talvez essa aqui. Mas essa parte, essa aqui, ficou totalmente diferente do Thingiverse, motivo pelo qual eu vou disponibilizar lá no meu blog. Põe o endereço aqui, www.fernandok.com, para você entrar lá e baixar os STL desse cara aqui, entendeu? E fazer já a tua impressão. Se você não tem impressora 3D, você manda alguém imprimir para você lá, tá certo? Bom, então aqui, gente, aqui são os parafusos que precisa, a porca que precisa, 2 barras roscadas que eu uso aqui, né, tá vendo, ó? 2 barras roscadas. Bom, recursos usados. Deixa eu explicar, pessoal, eu não vendo, tá? Eu não vendo nada, não vendo hardware, não vendo ESP, não vendo nada. O meu negócio aqui é aula no YouTube, tá? Então o que que acontece? Aqui eu fiz uma lista com o preço, uma estimativa de preço, somando tudo, deu R$370 para montar isso aqui. Mas observe o seguinte, quando eu coloquei R$20 nas peças de plástico, aqui está calculado somente o preço do filamento, tá? É barato. Mas se você, isso aqui é para quem tem a impressora 3D. Quem não tem a impressora 3D, que vai mandar imprimir fora, obviamente vai sair um pouco mais, vai sair mais caro, porque a pessoa vai cobrar de você um preço para imprimir essas peças aqui. Certo? Não tem nenhuma peça enorme para imprimir, então assim, não acho que vai ser um grande impacto, né? Tá certo? Mas eu fiz uma estimativa, então você pode comprar nos sites brasileiros aqui, tá? Você pode encontrar também fora, nos sites chineses, né? Leva um pouco mais de tempo para chegar, mas também dá para comprar.
né? Então, eu fiz uma estimativa, grosso modo aqui, para você ter uma ideia, né? Tá certo? Bom, as peças usadas na impressora 3D, né? Então, assim, eu chamo a atenção para esse sanduíche aqui do meio, que foi totalmente redesenhado, porque, não totalmente, mas aqui, ó, por exemplo, tem que ter esses furinhos aqui, tá? Porque eu notei que o projeto original tava bambo e não tava legal, não. Outra coisa também que tive que mudar bastante foi aqui o projeto da cabeça, aqui, ó, essas três aqui, ó, o projeto da cabeça, tá? Então também acabou mudando, né, considerável. Eu percebi uns problemas num projeto que eu peguei lá, que a ideia minha não era refazer essa parte mecânica, não era. Eu queria já pegar a parte mecânica pronta e só colocar o S32 em cima. Mas daí eu vi que eu montei, não funcionou legal. Então, esse jeito aqui, que tá aqui, nesse formato aqui de STL, eu imprimi, eu testei, tá funcionando. Vocês viram o vídeo lá que tá funcionando, tá? Então, eu acho muito importante. Eu primo sempre pela qualidade do vídeo, né? Ou seja, que aquilo que eu tô falando aqui vai acontecer com você lá em casa, tá certo? E aqui, então, tem, né, aqui o nome das peças, tudo, né? Então, assim, é uma referência interessante. Aqui, gente, eu coloquei opcional, tá? Mas você viu lá no vídeo que eu fiz uma base em formato de H. Por que que eu fiz? Por exemplo, você pode pegar um caderno, tá certo? E ele vem aqui e escreve no caderno, tá? Por quê? Porque ele não é igual um plotter, né? Que é um treco grandão que fica ali, pesado. Não, isso é pequeno, então você carrega ele para qualquer lugar. Dá para escrever em diversos tipos de superfície. E também a forma como a gente prende a caneta aqui, ele tem um offset grande. Quer dizer, eu posso imprimir em cima de uma superfície, vou dar um exemplo, eu posso imprimir em cima de um livro de 100 páginas, de 200 páginas, porque é só levantar a caneta, né? Então, tem essa facilidade. Então, eu aconselho muito vocês a fazerem essa base em H. Eu acho que deu muito certo. Vocês viram no vídeo que eu usei isso aí, né? Gente, agora eu queria explicar um pouco o funcionamento, porque assim, deixa eu falar aqui, ó. Muita gente não, muito site por aí tem muita preocupação de ficar montando, encaixando peça. Cara, eu acho assim, se você viu o desenho, você vai conseguir montar. Eu acho até que a mecânica é sempre mais intuitiva do que a eletrônica e mais intuitiva ainda do que a programação. A programação não é intuitiva, né? Ela não é intuitiva, ela é muito simbólica, ela é muito abstrata, então por isso que eu bato muito na programação. Mas o que acontece aqui? Eu acho que eu estou dando bastante detalhe construtivo aqui, eu sei que você vai conseguir montar. Então, eu filmar a minha mão montando, eu acho que não tem muito valor isso aí. Eu prefiro que você entenda o mecanismo, como é que funciona esse mecanismo, tá? Então, assim, é por isso que eu dou foco muito mais nos detalhes do funcionamento do software e nem tanto eu fico filmando lá, parafusando a coisa, porque eu sei que você vai conseguir, tá? Acho que todo mundo tem uma coordenação motora para parafusar um negócio, né? Então vem cá. Quando a gente está falando de mecanismo com correia, eu já vou adiantar para vocês o seguinte: mecanismo com correia tem vários tipos de configuração que a gente usa em impressora 3D, que a gente usa em determinados elementos de máquina. E esse tipo de correia que vocês viram no vídeo ali funcionando, ele é um tipo de montagem que a gente chama de H-bot. Tem vários outros, tem vários outros tipos. Aqui até eu coloquei um pequeno texto dizendo o seguinte: o sistema de movimento cartesiano H-bot é mais simples que o Core XY. O Core XY, pra vocês terem ideia, usa muito em impressora 3D. Tem muita impressora 3D usando Core XY, pois usa um comprimento contínuo de correia para transferir a força do carro. Muitas vezes, e aí o que acontece? Cada configuração de correia é melhor para algum tipo de máquina. Eu não vou entrar em configurações de correia, porque tem diversas configurações,
também não, acho que não seria o caso desse vídeo aqui, né? Eu não estou falando só de correia, mas eu acho importante entender. Um problema do... Aqui eu coloquei um comentário que eu achei importante. Ó. Um problema do sistema Gabot é que a correia puxa o carro apenas de um lado, podendo ocasionar travamentos que podem ser resolvidos com um chassi mais rígido. Então, cada configuração de correia tem um lado bom, um lado ruim. O lado ruim do Gabot é esse, mas a gente não está usando Gabot puro, tá? A gente está usando em cruz. Né? Deixa eu passar para o outro slide. Aqui dá para ver, ó, montagem mecânica, Gabot em cruz, porque lá a configuração original é um H, a cabeça mexe no meio do H. Aqui não, aqui está em cruz. Então, o que acontece? Nós vamos usar o sistema Gabot, porém montado em formato em cruz. Isso ajuda a diminuir o quadro da máquina e deixar a máquina mais portátil, porque é esse que é o objetivo. Então, se você vê esse tipo de plotterzinho na internet, tem vários modelos, tá? Você podia fazer até ele com fuso, se você quisesse. Só encarece, não precisa. Mas dá, não tem só esse jeito de fazer. Você pode implementar de muitas maneiras, tá? Então aqui, o que acontece? Ó, você é uma correia só. Você prende a correia aqui, dá essa volta, ó, tá vendo aqui? Dá essa volta, é uma única correia e ela vai morrer presa aqui, do outro lado, tá certo? Aqui, ó, aqui é onde a gente prende ela, tá certo? E a cabeça fica aqui, ó, a cabeça tá desse lado aqui. Então, o que acontece? Simplifica o quadro, muito mesmo, simplifica bastante e melhora a portabilidade, né? Bom, aqui é uma montagem, aqui a gente é o funcionamento. Por exemplo, como é que eu faço para a cabeça se deslocar aqui, ó, para esse lado aqui? Eu tenho que girar o motor no sentido aqui, horário e horário, tá certo? E aqui essas setinhas estão indicando o sentido da correia, né? Então, isso daqui eu achei importante para explicar para vocês o funcionamento. Amanhã ou depois você quer criar uma máquina nova, você sabe usar o Gabot em formato de cruz. Ele não serve só para fazer um desenho, ele pode servir para um outro tipo de máquina. Um outro tipo de máquina cartesiana. Sei lá, você quer ver um exemplo? Você pode, no lugar da caneta, você pode colocar um laser. Entendeu isso? Que, aliás, eu tenho no meu canal aqui um projeto de um plotterzinho laser com... Só que lá eu estou usando o Raspberry, não estou usando o ESP32. Mas eu acho que eu vou voltar e vou fazer de novo um com o ESP32. Viu? Ficou melhor com o ESP32. Aí é o seguinte, se eu vou para a esquerda, eu tenho que girar no sentido anti-horário aqui e anti-horário aqui, entendeu? Daí ele vai somente para a esquerda. É interessante esse funcionamento, né? Se eu quero a cabeça aqui para esse sentido, eu preciso inverter sentido horário, sentido anti-horário, entendeu? Se eu quero nesse sentido aqui, eu preciso inverter de novo. Aí, né? Esse daqui sentido anti-horário, esse aqui sentido horário. Tá vendo? Não é tão difícil de entender, não é. Mas é importante você entender esse elemento de máquina, tá certo? Gente, a montagem eletrônica, eu acho que vocês conseguem ver aqui, ó, desse lado aqui, a imagem do vídeo do plotter, né, com ESP32 mais GRBL no YouTube, tá? E aqui é o seguinte, de novo, importante avisar o seguinte, você tem que, para entender isso aqui, você tem que assistir o vídeo lá do plotter. É importante. Primeiro você tem que ver aquele vídeo, depois você tem que ver esse, tá? Porque vai faltar informação. Eu não vou falar de novo do GRBL, é igualzinho, a mesma coisa, tá? Bom, então aqui, gente, os elementos aqui são o motor, esse aqui não estou usando, eu estou usando esse aqui está aqui por engano, né? Eu usei no outro. Esse daqui, eu estou usando o servo de aeromodelo, tá? O driver, cartão SD, fim de curso e tal. Fim de curso não usei aqui, né? Gente, aí eu tenho instalação
do GRBL. Então tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que configurar, tá certo? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, na hora que você vai compilar o GRBL, óbvio, você vai ter que compilar o GRBL para esse dispositivo aqui. Então é diferente do plotter, né? Por exemplo, lá no plotter nós tínhamos outra configuração de hardware. Como essa montagem não usa chave de fim de curso, devemos habilitar o ciclo de homing da máquina. Na aba config.h, comente a linha 116. E aqui, ó, a linha 116 comentada. Então, não esqueça de fazer isso aí, tá? Então, assim, ó, eu criei tela a tela, passo a passo, para você não errar, né? Porque aqui, ó, mesma coisa, ó. Usaremos um servo para subir e descer, podemos habilitar os pinos de pulso e direção que seriam usados por um motor de passo no eixo Z, porque não tem motor de passo. E o servo, né, ele é ligado diretamente no ESP32, eu não preciso de driver para o servo, né? Essa é uma vantagem dele, né? Então aqui, ó, você tá vendo aqui, na aba CPU_map.h, comente as linhas 48 e 52. Tá aqui, ó, tá vendo? A linha comentada. Vamos lá. Aqui, de novo, gente, vamos habilitar o movimento do corte Y para que o software calcule corretamente o movimento dos motores para o nosso sistema de correia. Vamos habilitar também o servo que substituirá o motor no eixo Z. Porque, lógico, se eu quiser ligar um motor de passo no eixo Z, posso, mas aqui no caso não é, né? Já pensou o peso? O negócio ia ficar muito pesado, né? Então por isso que a gente usa o servinho lá, né? Tá, de aeromodelo. Na aba config.h, comente as linhas 223 e 228. Ó, tá aqui, ó. Tá mostrado aqui e tal, né? Tá bem explicitado aqui. Na aba servo_pen.h, ó, é possível modificar a porta que será usada no PWM do servo, bem como todas as configurações PWM, frequência, largura de pulso e range máximo e mínimo. Tá vendo aqui, ó? É só ler aqui, gente, não tem erro, que dá para configurar certinho. Por isso que lá no outro vídeo, né, do plotter, põe a tela daquele vídeo lá. Lá eu explico melhor essa questão do GRBL, mas você vê, ó, ele tem uma interface web, gráfica, é outra coisa, né? Aqui, gente, nós vamos ajustar o GRBL para usar o servo no eixo Z. Nós vamos alterar para 100 os passos, né, por milímetro no eixo Z, alterando 500 milímetros por minuto a velocidade máxima do eixo Z e alterando para 5 milímetros o movimento máximo do eixo Z. Tá aqui, ó, aqui 100, aqui 500, né? Aqui nós colocamos 5, tá? Não tem erro. Gente, era isso daqui que eu queria mostrar. Eu gostei de fazer esse projetinho, sabe? Eu vou deixar para meus alunos presencial mexerem para eles aprender como é que funciona uma máquina CNC, daí pega o Inkscape lá, gera o G-Code, manda para a maquininha, e assim, Deus escutou minhas preces, um gringo lá portou. Eu falei que eu estava querendo portar o GRBL para o S32, mas graças a Deus alguém fez isso, porque é um negócio trabalhoso, gente, é muito trabalho você portar um software, entendeu? Então, graças a Deus alguém fez. Não está perfeito ainda, precisa de algumas melhoras, mas é o seguinte, o S32 é um chip tão grande, comparado com o Uno, que ele vai crescer, gente. Ele vai crescer, ele tem muito futuro, eu aposto minhas fichas nesse GRBL do S32. Ele vai ficar bom. Não está perfeito ainda, tem umas coisas que, né, que a gente quer que melhore, mas vai melhorar bastante, tá certo? Então, é isso, gente. Eu agradeço, né, o apoio que vocês estão tendo no canal, tá certo? E até o próximo vídeo.